todos. Pedir licença aqui, na verdade, minha fala vai ser breve, é uma fala, na verdade, emocionada, assim, uma fala que é basicamente para, primeiro, compartilhar a alegria, a gente está lançando esse livro, né? Primeiro, dizer da alegria de estar compartilhando a mesa, né, com a Leda, com o Jorge, com a Helena, com o mestre Bengala. Então, é um prazer estar compartilhando a mesa aqui com vocês e poder receber também e ouvir a comunidade dos Arturo, né? As crianças, jovens da comunidade dos Arturo, enfim, as pessoas também mais velhas da comunidade dos Arturo. É uma alegria estar recebendo vocês e assim, na verdade, esse livro ele é um trabalho que transborda, como foi dito, ele transborda o objeto livro, né? Ele transborda primeiro pela trajetória de vida que está aqui, pelos saberes que estão ligados nesse livro, trajetória de vida do mestre Bengala, os saberes de Bengala muito ligados, totalmente ligados à história da comunidade dos Arturo, né? Então, na verdade, a primeira importância que eu chamaria a atenção aqui é desse transbordamento, né? São saberes, fazeres, práticas que transbordam totalmente o objeto livro, né? Esse livro, por sentido, ele é o quarto livro, como disse a Cláudia, ele é o quarto livro de uma coleção. É uma coleção que, na verdade, ela, na sua proposta, ela é uma coleção modesta, mas, novamente, o que ela abriga é de uma riqueza inesgotável, né? Mas é uma coleção que está ligada a alguns processos que eu gostaria, talvez, de dizer aqui. Cláudia já acendeu um pouquinho para esses processos. O primeiro deles tem a ver com todo esse processo, que é esse processo de alguma forma, de abrigar e transformar a universidade, né, a partir da presença de mestres e mestras das tradições, né, tradições afro-brasileiras, tradições indígenas. Então, tem todo um trabalho, que é um trabalho que não vem de hoje, né? Trabalho que vem sendo realizado na universidade há muito. Cláudia está aqui, Leda está aqui, né? Um trabalho que já vem sendo realizado na universidade há muito, mas que em determinado momento, a partir de 2014, a gente começou a fazer mais sistematicamente, inspirados lá no Encontro de Saberes, né? Que é o Encontro de Saberes da Universidade de Brasília, organizado pelo professor José Jorge. A gente começou a fazer disciplinas em âmbito de graduação, depois em âmbito de pós-graduação, disciplinas que recebem mestres e mestras para ministrar aulas, né? Então, a gente começa esse processo em 2014. Bengala, Jorge participaram da primeira disciplina, são mestres que de alguma forma fundam esse processo aqui na universidade, e a gente começa a abrigar então mestres e mestras para dar aula tanto em graduação quanto em pós-graduação. De lá para cá, enfim, a gente já recebeu mais de 100 mestres, e o que a gente vai percebendo é que esse processo da formação transversal ele vai se ligando a outros processos que também transbordam a sala de aula, né? Um desses processos é o processo de notório saber, né? Cláudia também disse, a gente até hoje eu acho que são 22 mestres que receberam notório saber, né? Nos mais variados programas e áreas de conhecimento. Leda participou do início, né, da formulação da resolução, da resolução de notório saber. Depois, esse processo ele ficou um pouco suspenso,
porque a resolução ela foi reformulada e agora a gente tem a alegria de estar vendo essa resolução ser retomada a partir da composição da comissão de acompanhamento do Notório Saber na universidade. Então a gente tem uma alegria muito grande de recomeçar esse processo, e há vários processos que estão lá para serem avaliados, né? Tem todo um processo de avaliação por bancas e os processos estão lá, mais de 15 processos que estão lá para ser avaliados. Em breve a gente vai ter essas titulações, né? Então, isso tudo está ligado a esse livro, isso tudo está ligado a esse livro, e o que a gente fez foi simplesmente, a partir da riqueza desses memoriais, a gente tem uma diversidade enorme de memoriais que foram feitos, né, nos mais diversos campos de saber. A gente fez uma proposta modesta que começa na arquitetura, com 2 livros na arquitetura, que é de publicar esses memoriais, né? Então a gente, a partir dos memoriais que foram feitos, são enfim, memoriais feitos com os mestres, né? A partir das trajetórias de vida dos mestres, nas mais diversas áreas, e a gente achou que era muito importante que esses memoriais pudessem ser publicados para que eles pudessem circular, tanto na universidade, quanto nas escolas, quanto nas comunidades, né? Então, é uma proposta modesta, mas que também, de alguma forma, abriga saberes que transbordam essa proposta. A Renata Marques, que começou esse processo, junto com a Ana Baltazar, esse processo de publicação dos livros, ela fala muito dessa ideia de ocupação bibliográfica, ou seja, da gente começar a ocupar esse espaço das bibliografias na universidade, que são bibliografias, historicamente, a gente sabe, bibliografias, né, eurocentradas e, enfim, muitas vezes restritas nas suas epistemologias, e é muito importante, de alguma forma, a gente ocupar esses espaços para que esse processo de presença dos mestres e mestras ele seja realmente transformador, né? Dos espaços da universidade e também fora da universidade. Então é só para contar um pouquinho essa história. A gente publicou um livro do mestre Joelson pela arquitetura, um livro do Cacique Barral também pela arquitetura, publicamos um livro do Israel Machacali pela comunicação, e então a gente começou a trabalhar nessa publicação, eu, Cláudia, Leda, depois a gente teve a honra de contar com o texto da Leda, de apresentação também, o prefácio da Leda, e a gente começou a tentar, de alguma forma, traduzir, né, o memorial no livro, né? Então a história é um pouco essa, e esse livro eu acho que ele tem de fato uma especificidade assim, que é ele contar com um vasto material, né, audiovisual, assim, na medida em que a gente está lidando com saberes do canto, né, saberes da música, enfim, dos tambores, etc. A gente achou por bem nesse livro a gente abrigar esses fragmentos e às vezes vídeos inteiros com trechos das músicas, né, com as experiências sonoro-musicais que também fazem parte da trajetória do mestre Bengala. Ao final do livro, a gente conta com um longo retrato audiovisual que a gente fez com o Bengala lá na comunidade dos Arturo. É um retrato audiovisual que tem mais de 1 hora, em que Bengala vai contar. É um retrato muito bonito, feito com Bengala na comunidade dos Arturo, e que ele vai contar a sua história de vida para que a gente possa ter também, de alguma maneira, essa versão audiovisual feito junto ao laboratório lá dos saberes tradicionais. Então é um livro que, assim, de fato, nos enche de alegria, assim, porque ele tem, de um lado, um saber que é inestimável, que é o saber do mestre Bengala, e de outro lado, ele tem essas especificidades que foram
trazidas assim muito desse trabalho da Cláudia, que é um trabalho de longo termo, junto à comunidade dos Arturo, e que deu uma especificidade mesmo para esse livro, tem que pôr sentido, né? Eu só queria contar um pouco essa história e dizer que para mim é uma honra enorme eu poder participar um pouquinho desse processo. Esse livro, para terminar, ele foi feito a partir de recursos de um projeto, que é um projeto ligado à formação transversal, e é um projeto que chama Políticas da Terra, Saberes e Fazeres, Encontros da Universidade com Saberes e Fazeres Afro-Indígenas. E nesse projeto a gente pôde fazer não só disciplinas nos territórios. A gente fez uma disciplina no território do assentamento Terra Vista, com o mestre Joelson, levamos os alunos para lá. A gente também conta com recursos para as publicações, para os retratos audiovisuais e também bolsas de pesquisa para mestres e mestras. Eu acho que isso é algo muito necessário, assim, a partir das titulações de notório saber, que esses mestres possam estar não só no ensino, mas também nos espaços de pesquisa, né? E aí a gente nesse projeto contou com algumas bolsas para mestres e mestras, 5 bolsas para que eles pudessem estar nesses espaços de pesquisa. Mas só dizer mesmo da minha alegria, Bengala, parabéns, e parabéns a todos aí que estão nessa parceria aí do livro. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês.